Você já deu um sorriso para o irmão que está atrás de você, em sua frente hoje, sim ou não? Olha para ele e fala assim, dê pelo menos um, né? Isso é muito bom, faz parte da nossa comunhão uns com os outros. Nós falamos hoje de manhã que a igreja, ela tem uma missão dupla, né? Que é de louvar, adorar ao Senhor e ao mesmo tempo evangelizar, trabalhar na obra de Deus. Amém? Está conosco aqui uma família, Jonatas, Raquel, Benjamin e Heitor. Cadê a família que está conosco? Vamos recebê-los. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que bom tê-los aqui conosco nessa noite, né? O Benjamin e o Heitor estão lá embaixo, né? Desceram para a salinha, que coisa boa. Mas nós vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Nós queremos compartilhar Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Queremos falar sobre alguns princípios para sermos discípulos de Jesus. Há discípulos de Jesus aqui nessa noite? Amém? O que significa discípulo? A palavra discípulo quer dizer aprendiz, aluno, seguidor de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Mateus capítulo 28, inclusive, diz o Senhor: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outro momento também falou assim: nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estamos sendo bons discípulos de Jesus? Pergunte ao irmão que está ao seu lado: meu irmão, você está sendo um bom discípulo de Jesus? Você está sendo um bom discípulo ou uma boa discípula de Jesus? Então nós temos, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, nós temos aqui alguns homens sendo chamados para o discipulado. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos. Quais eram o nome deles? Simão, chamado Pedro, e André, os quais, o que eles faziam? Lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Diga assim: porque eram pescadores. E disse-lhes, vamos falar juntos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, vamos falar juntos? Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos. Quais eram os nomes deles? Estavam onde? Num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, o que eles fizeram? Deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Diga assim: eles, o que eles fizeram? Maravilha. Diga assim: Deus, fala no meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mais uma vez, diga assim: Deus, fala no meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria pensar com os irmãos, né, se nós estamos sendo bons discípulos de Jesus. Percebemos aqui, irmãos, que esses chamados por Jesus estavam exercendo a sua profissão. Eles eram pescadores, eles tinham uma ocupação. Eu não sei em que momento você foi chamado pelo Senhor, não sei o que você estava fazendo quando o Senhor foi lá e lhe chamou. Não é? Cada um de nós, já dizemos aqui, cada um de nós tem a sua própria história, tem a sua própria experiência. Ah, pastor, mas eu não estava trabalhando, mas eu estava na minha casa,
minha mãe me levando à igreja, eu fui instruído na palavra, recebendo a palavra, e um dia, num momento de oração, lá na sala da escola dominical, Deus tocou no meu coração, falei assim, esse é o melhor caminho, e eu vou seguir a Jesus. Nós sabemos que nós estamos na era das pessoas seguindo tantas coisas, e muitas vezes elas não filtram nem o que elas estão seguindo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que a nossa referência maior e quem nós temos designado para ser uma referência para cada um de nós, como nosso Salvador, como aquele que guia os nossos passos, que nos orienta, é o Senhor Jesus. Amém? Ainda que você tenha uma admiração por quem quer que seja, que se encontra na mídia, tendo proeminência nesse campo, você precisa entender que todos eles estão passivos a errarem, mas nós designamos alguém que não erra. Ele se chama Jesus. Ele é a nossa referência. Amém? Eu não sei, repito, em que momento, onde você estava, em que momento Deus falou ao seu coração, qual circunstância que Deus usou para transformar a sua vida, você sabe. Há pessoas que estavam bêbadas, embriagadas, outras estavam drogadas, outras estavam, com um vazio profundo no coração, outras estavam, sem nenhuma esperança. Ou seja, cada um de nós temos a nossa própria história, a nossa própria experiência, mas o fato é que o chamado de Deus chegou até nós através da pessoa de Jesus. Vem e segue-me. E se nós estamos aqui é porque nós atentamos para o chamado do Senhor. Expusemos o nosso coração a segui-lo. Expusemos o nosso coração a estarmos, voltados para Ele. E nessa noite eu queria pensar com os irmãos pelo menos 5 questões tão fundamentais que devem estar presentes na vida de um discípulo de Jesus. Primeiramente, um discípulo é uma pessoa que vive continuamente segundo a palavra de Deus. Sabe, você pode falar comigo, diga-me sim, um seguidor de Jesus é aquele que vive continuamente segundo a palavra de Jesus. Amém, amados? Por isso que nós dizemos que a nossa fonte de regra e fé é a palavra de Deus. O discípulo do Senhor, aquele que quer ser um seguidor de Jesus, ele se volta para a palavra do Senhor. Ou seja, não é um discípulo ocasional, não é um discípulo, esporádico, mas é alguém que lançou a mão da sua cruz e está seguindo a Jesus. E a referência que nós temos é a palavra de Deus. Disse Jesus que Ele enviaria o Espírito Santo e Ele nos guiaria a toda verdade, como sendo o nosso professor por excelência. O Senhor Espírito Santo nos guia a toda verdade. Jesus é um mestre absoluto, Ele era reconhecido como sendo rabi, como sendo mestre, como aquele que ensinava não apenas a letra, mas Ele ensinava como quem tem autoridade. Ele ensinava pelo exemplo, Ele ensinava as pessoas porque Ele sabia e conhecia todo o propósito de Deus. E nós temos o Espírito Santo que nos dirige os passos vinculados à palavra do Senhor. Salmo 105, 119, versículo 105, o que está escrito lá a respeito da palavra do Senhor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está projetado ali, né? Coloquei no plural. E luz para o meu caminho. Vamos lá, ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O discípulo, seguidor de Jesus, irmão, ele pode ler diversos livros, diversos exemplares filosóficos, históricos, geográficos. Não tem problema você se inteirar da letra. Contudo, o que deve nortear as nossas vidas, guiar os nossos passos, é a palavra de Deus.
Há pessoas que elas vão mergulhando nos livros filosóficos, nos livros científicos, sabe? E não há nenhum problema nessa questão, mas elas vão deixando de lado a palavra do Senhor e elas vão perdendo a essência da vida cristã, que é a fé viva na palavra de Deus. Eu já disse para vocês que um dos grandes confrontos que eu me deparei no curso de História foi um professor me indagando, dizendo assim: o que tem na sua pessoa que eu não vi aqui, muitos que passaram por aqui. Pessoas que penetraram nos sociólogos, nos filósofos e tal, e acabaram perdendo a fé. O que o senhor tem? O que o senhor tem a me dizer que o senhor permanece firmado nessa crença em Deus, em Jesus, na igreja, na fé cristã? O que o senhor tem? Eu tenho a palavra de Deus. Ela é a base, ela é o meu fundamento. E certamente quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra do Senhor, irmãos, nada de, sabe, que vai propondo nos arrancar do nosso foco estará logrando resultado, porque nós sabemos que essa palavra é verdade de Deus. Amém? Nós sabemos que Deus é um ser absoluto, mas ao mesmo tempo um ser composto. Ele é absoluto porque ele é essencialmente Deus, único, Criador dos céus e da terra, mas ele é composto por Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa presente. Então nós entendemos que o verdadeiro seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, ele não age como os gregos faziam, que estavam apenas atrás de conhecimento. Eles não agem como muitos da sociedade faziam, que estavam apenas atrás de conhecimentos pedagógicos, ou de curas, ou de libertações, mas estavam atrás verdadeiramente de Jesus como sendo Deus encarnado, a palavra viva, o rema, o logos e a palavra viva ao mesmo tempo. E nós precisamos, nessa noite, analisarmos, meus amados irmãos, se verdadeiramente nós temos caminhado a tal ponto a validarmos a palavra do Senhor, nos comprometendo a levarmos os ensinamentos do Senhor de uma forma disciplinada e comprometida. Ontem, pastor Léo usou uma frase aqui, uma expressão que me chamou muito a atenção. Que se você é 98% Jesus, se você é 90% Jesus, significa que você é 100% diabo. Ou você é 100% Jesus e menos o reino das trevas, ou você se volta para as trevas e é menos Jesus. Porque não pode existir dualidade no coração do cristão. Ou ele é ou ele não é. Ou ele serve ou ele não serve. Ou ele se limpa ou ele se suja. Esse é o princípio da palavra do Senhor. Por isso precisamos caminhar na fé cristã como bons discípulos de Jesus, comprometidos e disciplinados com as sagradas escrituras, que vai nos tornar sábios a cada dia mais. Porque essas palavras ditas por Jesus, irmãos, são palavras vivas, palavras que nos tocam profundamente. Há dias em que às vezes o coração da gente está triste, está chateado, aqueles momentos que, como discípulo de Jesus, você está, sabe, nutrindo o pensamento de tantas coisas, se alimentando de tantas coisas, e você começa a fazer diversas indagações, mas quando você pega a Bíblia Sagrada e começa a estudar a palavra do Senhor, esse livro sagrado renova as nossas forças, renova o nosso coração. Esse livro sagrado nos coloca em uma perspectiva diferente, nos coloca no topo de uma forma diferente, porque esse livro tem essa finalidade. A palavra de Deus é apta para quê mesmo? A palavra do Senhor é apta para quê? Para ensinar, para corrigir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então é um livro abençoado. E o discípulo do Senhor não larga a palavra, o discípulo do Senhor não deixa a palavra,
O discípulo do Senhor não despreza a palavra. O discípulo do Senhor não abandona a palavra. O discípulo do Senhor não dá mais vazão às redes sociais do que a palavra. O discípulo do Senhor não dá mais vazão aos livros do que a palavra. Mas o discípulo do Senhor, ele sabe que ele precisa se alimentar dessa palavra dioturnamente, todos os dias. Amém? Pega a palavra do Senhor, ouça a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, essa é uma característica daqueles que são chamados, daqueles que são discípulos do Senhor. São pessoas que vivem continuamente segundo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil, tem coisa, tal. Não, não tem mais ou menos, repito. Não tem mais ou menos. Não existe uma fidelidade parcial, não existe uma entrega parcial. Nós fomos chamados pelo Senhor e devemos assumir esse compromisso que se encontra estabelecido na palavra de Deus. Amém, queridos? Amém? Segundo princípio que nós temos, está e que deve fazer parte daqueles que são discípulos de Jesus, é o princípio de alguém que compromete toda a sua vida ao Mestre. Diga comigo assim: o discípulo de Jesus é aquele que compromete a sua vida com o Mestre. Amém, queridos? O discípulo do Senhor é aquele que tem um compromisso total, não apenas um compromisso parcial, mas um compromisso total, porque ele sabe que ele foi chamado, que o amor de Deus está derramado no seu coração. Então ele tem um compromisso total com o seu mestre, com o seu Senhor, com o seu discipulador, com aquele que deu a vida por ele. E aí, quando nós estudamos a história da igreja, quando você estuda sobre os discípulos de Jesus, todos eles se entregaram por Jesus. Eles deram as suas vidas por Jesus. E nós precisamos, irmãos, entendemos este princípio de que a nossa aliança maior é com Jesus. Amém? O nosso pacto, o nosso compromisso maior é com Jesus. E eu tenho que viver a minha vida para Ele. Por isso que Paulo expressou da seguinte maneira, que para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Ele sabia que para ele viver é Cristo, porque estou crucificado, diz Paulo, e nós estamos crucificados com Cristo, então temos que viver para Cristo. Tem um hino maravilhoso do cantor cristão, que nós cantamos, que diz assim: tudo a Cristo a ti entrego. Será que nós entregamos tudo a Cristo mesmo? Quando nós vivemos dentro do discipulado, comprometendo a nossa vida com Jesus, com o nosso mestre, com o nosso rabi, com aquele que nos salvou, então nós vamos entender que dizimar o nosso tempo para Ele não é nada dificultoso. Quando as pessoas que estão fazendo o inverso, está escrito em Mateus capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos falar juntos? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esse é o princípio de quem quer ser discípulo de Jesus. Nós nos descaracterizamos do nosso discipulado quando nós invertemos a ordem, quando nós achamos que as coisas são mais importantes do que o reino de Deus. Disse Jesus: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que coisa, ajuntai tesouros aonde? Nos céus. Por quê? Onde a traça e a ferrugem não corroem. Ajuntai tesouro nos céus. Irmãos, esse é o princípio estabelecido por Paulo à igreja, aos Colossenses, dizendo assim, no capítulo 3, que se nós morremos com Cristo, nós devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas que são lá de cima. Isso significa viver para Jesus. Isso significa
nos entregarmos absolutamente a Ele. E nessa entrega, repito, Ele não quer meio termo, Ele não quer mais ou menos, Ele quer uma entrega total. Por quê? Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha o que nos diz as Sagradas Escrituras. Jesus chamando a atenção. Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer algo muito interessante. Ninguém pode servir o quê? Diga comigo assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ah, não, vou seguir a Jesus, mas eu quero seguir outras coisas. Eu vou servir a Jesus, mas eu quero servir outras coisas. Não, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele arremata dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Irmãos, não pode. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele sabe esse princípio de caminhar obedecendo a palavra, ele sabe o princípio de caminhar entregando a sua vida totalmente a Jesus e andando por causa de Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo. Tem discípulo aqui nessa noite? Tem discípulo aqui nessa noite? Não podeis servir a dois senhores. O seu trabalho não pode ser o seu senhor. A sua família não pode ser o seu senhor. Ainda que a família tenha uma relevância muito grande para nós, contudo, a nossa família não pode exercer o papel de senhor das nossas vidas. Lembra, irmão Pedro? Senhor, nós temos largado casa, pai, mãe, irmãos, tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos receber com isso? Olha, vocês receberão 100 vezes tanto nessa vida e no porvir a vida eterna. E esse deixar a família não significa abandonar, desprezar, mas significa amar menos. No grego a ideia é essa, que eu não posso amar mais a minha família do que a Jesus. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a Jesus. Eu não posso amar mais a minha graduação acadêmica do que Jesus. Eu não posso amar mais, nada, o meu emprego, nada mais do que o meu amor por Jesus. Se nós fizermos o inverso, nós estamos aborrecendo o coração de Jesus. Porque o havemos de amar um e estaremos aborrecendo o outro. Não podemos fazer isso. Amém? Amém? Família é importante, é importante. Trabalho é importante, é importante. Recursos financeiros são importantes, são importantes. Você ter graduação acadêmica é importante, é importante. Se não tem também, não tem problema. Porque a essência que Deus quer de cada um de nós é o nosso coração. Ele quer ser amado acima de todas as coisas. Qual que são os dois mandamentos? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, diz o irmão Paulo, porque os homens são avarentos. Os homens são jactanciosos, vaidosos, orgulhosos, presunçosos. E em decorrência disso, nós percebemos, uma inversão de valores em que eu sei que muitas pessoas até poderiam estar aqui no culto hoje, mas outras coisas vieram e Deus sabe quais são as razões, mas nós sabemos, irmãos, que há uma inversão de valores. E alguns se apossam da frase, não tenho tempo, não tenho tempo. E quando você vai perguntar, meu irmão, o que está acontecendo? O que houve? Você está meio sumido, tal. Alguns se reduzem a uma frase, por questões particulares. Em outras palavras, o Senhor não tem nada a ver com isso. Irmãos, é um momento terrível que nós estamos vivendo, em que há uma inversão de valores. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, eles dão a vida por Jesus. Eles se dedicam a Jesus.
É nessa perspectiva que nós, seguidores de Jesus, devemos caminhar, porque nós sabemos que tempo é uma questão de preferência, é uma questão de prioridade. Se eu coloco o reino de Deus como prioridade, as demais coisas, disse Jesus, elas nos serão acrescentadas. Amém? Amém? Eu sei que tem aquele momento, às vezes, que a pessoa está apertada, tanto está no final de uma faculdade, de um curso, mas é coisa temporária, não pode ser uma coisa permanente. Pastor, eu vou ter que me ausentar um pouquinho, mas eu estou caminhando, ore por mim, me abençoa, me ajuda, tenho que fazer monografia, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho tal, mas é temporário. Mas eu não vou deixar a fé, não vou deixar a comunhão dos irmãos, não vou deixar o meu relacionamento, nada vai me atrapalhar a continuar servindo ao meu Senhor, porque Ele está acima de todas as coisas, afinal de contas. Tudo que nós somos e temos pela graça de Deus. Amém? Amém? Então diga comigo assim: tudo que eu sou e tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Amém? Porque todo homem perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor. Deus deu um filho, não torna o filho um problema para você não servir a Deus. Deus deu um emprego, você estava orando, pedindo ao Senhor, Deus lhe abriu a porta de um emprego, não torna o emprego um empecilho para você não estar na casa de Deus. Deus deu para você um aconchego na sua casa, um sofá confortável, uma televisão e etc. Não torna isso um empecilho para você não estar na casa de Deus. Deus deu para você um celular, você tem acesso às redes sociais e etc. Não torna isso um empecilho para você não estar dedicando a sua vida ao Senhor. Ele em primeiro lugar. Levante seu dedinho assim, faz assim, ó. Diga-me assim: Ele em primeiro lugar. Amém? Amém? Ele em primeiro lugar. E aí você vai orar. Então essa segunda característica tão importante, não poder servir a dois senhores. Irmãos, em terceiro lugar, aquele que quer seguir a Jesus, irmãos, é uma pessoa que vive uma relação frutífera com Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, amados, em João capítulo 15, versículos 4 a 5. Olha o que está escrito aqui, João capítulo 15, versículos 4 a 5. Que coisa maravilhosa. Diga comigo assim: o seguidor de Jesus é uma pessoa que vive uma relação frutífera com Jesus, produtiva com Jesus. A isso nós precisamos arrancar, orar ao Senhor. Senhor, tira de mim toda esterilidade espiritual. Irmão, ser um cristão frutífero significa você buscar ser útil ao seu próximo, significa você buscar entender o valor daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus e buscar, transmitir da parte do Senhor aquilo que você tem recebido àqueles que ainda não conhecem a Jesus. O que está escrito aqui? Está em mim, vamos ler juntos? Vamos ver lá no começo, primeiro versículo, Mike, vamos lá para a gente entender melhor. Uma analogia que Jesus está falando, dizendo assim: eu sou o quê? Eu sou a videira. Videira produz o quê, gente? Videira produz o quê? Uva. Diga assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vamos lá. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É a podagem, que se faz. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Irmão, se nós não estivermos nele, nós não iremos produzir frutos. Mas veja o versículo seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler juntos mais uma vez? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Diga assim: esse dá muito fruto. Amém?
É relâmpago não, né? É. Esse dá muito fruto. Você tem dado fruto, meu irmão? Que fruto você tem produzido? Será que você pode perguntar isso para o irmão que está ao lado? Fala assim, meu irmão, você tem dado fruto? Que fruto você tem produzido? Fomos chamados, irmãos, para darmos fruto. Alguém disse acertadamente, dizendo o seguinte: nossa união com Cristo possibilita uma vida através da qual outros podem ser salvos. Sabe o que você pode dizer isso comigo? Diga-me assim: a nossa união com Cristo possibilita uma vida através da qual outros podem ser salvos. A sua união com Cristo, a minha união com Cristo, nos possibilita a possibilidade de nós estarmos gerando mais vidas para o reino de Deus. Amém? Dá muito fruto. Ah, pastor, mas eu estou velho, estou cansado. Qual que é a orientação bíblica? O que aconteceria com os velhos? Na velhice dariam frutos e seriam cheios de vigor. Não há, irmãos, desculpa para a gente não produzir frutos. É preciso você sair daqui nessa noite tendo essa preocupação. Eu preciso produzir alguma coisa no reino de Deus. Você não foi chamado para ser discípulo de Jesus para ficar no seu conforto, na sua zona de conforto, e, sabe, apenas como um filhote de passarinho a vida toda, só esperando alguém lhe alimentar. Você tem que ser instrumentalizado por Deus. Há pessoas que precisam também da sua participação. Amém? Amém? Então esse é o chamado. Jesus disse o que para Pedro, para aqueles que ele havia chamado? Eles eram pescadores de peixes, mas Jesus disse que os transformaria em pescadores de homens. Deus tem nos chamado, independentemente da profissão. Se você é professor, se você sabe, na sua cadeia ou de trabalho, você pode levar a palavra do Senhor. Nós temos atrás alguns exemplares ainda. Eu já poderia ter pego aqui todos os exemplares, irmãos, e distribuído para tantas pessoas que a gente conhece, mas nós queremos propiciar a igreja, oportunizar a igreja, sabe, a graça de poder pegar esses exemplares, sabe, e levar a alguém que não conhece a palavra, para que vocês também sejam coparticipantes na evangelização, na propagação da palavra. Então, aquilo ali demonstra que nós ainda estamos falhos no nosso caminho. Compramos 100 exemplares para você orar, para você colocar vidas diante do Senhor, pegar e levar essas pessoas. Posso pregar até meia-noite agora. Está chovendo, né? Ninguém vai poder ir embora, né? Glória a Deus, pelo menos ouvi um aleluia, nem que seja tímido, né? Timidamente alguém falou aleluia. Irmãos, fomos chamados, diga assim, eu fui chamado para ser produtivo. Não importa o que você tem condições de fazer, às vezes não é cantar, não é pregar, mas você pode, sabe, estender as mãos para alguém, seja produtivo. Hoje o Lucas estava comigo, e eu estava descendo essa rua aqui do lado, aqui, como é que chama essa rua? Alguém sabe? Essa que desce. Alves Azevedo, está descendo essa rua, né? E aí lá no pé do morro, de repente eu vi um senhor com 2 muletas e mais uma compra na mão, subindo aquele morro, coitado. Eu ando assim, razoavelmente bem com o carro. Aí quando eu olhei, mais ou menos, pelo retrovisor, vi lá com a dificuldade, estava lá na pontinha da rua, engatei uma ré, voltei, falei, boa tarde, bom dia senhor, bom dia. O senhor deseja uma carona, eu posso levar o senhor? Olha, eu até gostaria, onde o senhor mora? Eu moro na rua Ana Josefina, tal. Parei o carro, coloquei a muleta dentro do porta-mala, coloquei e tal. Cheguei lá,
o entreguei à esposa, né? Brinquei com ela, ó, trouxe uma encomenda para a senhora aqui. Qual foi o resultado? Eu não o conhecia e depois nos tornamos familiar. Quando ela disse assim à esposa, eu sou membro da igreja do pastor Anderson. Lembra do pastor Anderson da Irmã? Acho que é sei o que lá verde a igreja, né? Lá no Rio Branco. Então, conversamos um pouco, deixamos o moço ali, contou a história, tal, etc. Eu fui embora com o coração feliz porque eu fui útil a alguém. Eu consegui abençoar alguém. Alguém que estava subindo o morro com 2 muletas ali, com dificuldade, com uma comprinha na mão ainda. Irmãos, isso significa você pensar no outro, independente de conhecer ou não. Nós fomos chamados para darmos fruto. Sem Jesus nós não podemos fazer. O que ele está dizendo aqui? Sem mim nada podeis fazer. Mas se nós estamos nele, ligados a ele, então nós vamos ter condições de produzir muitos frutos. Amém? Amém? Alguém já viu uma parreira de uva? Quem já viu? Alguém já viu? O que mais te chama a atenção numa parreira? Os cachos, não é? Os cachos, os frutos, não é? Nós estivemos uma vez no Hotel Fazenda, depois de Venda Nova do Imigrante, indo para Vitória, Espírito Santo, e um dos passeios era num cultivo de uvas, o pessoal usava para fazer vinho tal, e etc. E que coisa impressionante, mas uma das coisas me chamou a atenção ali. Todos os turistas que ali estavam ficavam maravilhados com aqueles cachos grandes, bonitos, alguns maduros, outros verdes e tal, etc. O pessoal ficava maravilhado com aquilo, né? Mas uma coisa me chamou a atenção, ninguém se preocupou em olhar a raiz, a base. Isso significa o quê, irmãos? Que Deus e Cristo, eles serão conhecidos através dos frutos que nós produzimos. São os frutos que vão chamar a atenção daqueles que não servem a Deus. Então nós fomos chamados para produzirmos frutos para o reino do Senhor. E de fazer o quê? Discípulo. Você é discípulo de Jesus? Então faça discípulos, faça seguidor. Ganhe pessoas para Jesus. Esse é outro princípio que deve estar presente. Um quarto princípio, irmãos, que nós temos é que um discípulo é alguém que está comprometido a um amor sacrificial, incondicional aos outros. Resumindo, vamos lá, João capítulo 13, versículos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Já estamos caminhando para o encerramento, mas eu queria que você pensasse nisso. Como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus. Então pense nisso nessa noite. Olha o que Jesus está dizendo assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Volta no versículo 34. Queria que você lesse comigo o versículo 34. Você pode ler comigo, diga comigo assim: o novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eu pergunto, como é que Jesus nos amou? Não foi com amor sacrificial? Deu a sua vida por nós, se entregou por nós, sofreu por nós, nos amou até a morte. É isso que ele está dizendo. Como ele nos amou, nós devemos também, olha lá, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Ou seja, dando a vida também pelo irmão, pelo próximo. Sabe, isso é importante. No mundo tão egocêntrico, no mundo tão egoísta, no mundo em que o pessoal usa até aquele termo assim: nós estamos no tempo do Murici. Alguém já ouviu falar essa frase? Nós estamos no tempo do Murici. Como é que é essa frase, pastor? Alguém arrematou assim: é cada um para si. Irmãos, isso não
se adequa ao reino de Deus. No mundo secular é o tempo do murici, é cada um para si. Mas no reino de Deus, na igreja do Senhor, nós devemos dar a vida uns pelos outros. E isso trata-se de amor ágape, de um amor desinteressado. Lamentavelmente, nós sabemos que na vida nós temos poucos amigos. Na vida nós temos muitos colegas. Qual que é a diferença, pastor, entre amigo e colega? O amigo é aquele que você compartilha com ele uma derrota, um fracasso ou uma vitória. Em ambas as situações ele participa com você. Paulo via em Timóteo um grande amigo, um grande companheiro. No entanto, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, participa comigo das minhas aflições. Paulo via em Timóteo um encorajamento, uma força. Mas o colega não, o colega ele age por conveniência. O colega é aquele que você pode fazer, já disse aqui, você pode fazer 99,9% por ele. Mas se você deixar de fazer 0,1%, você já não presta mais. Você já não vale mais nada. É colega. Ainda sai falando mal de você para os outros. Sai denegrindo a sua imagem, falando que você não presta. Até o outro perceber que não era bem isso a história, não era bem o que todos estavam dizendo. Irmãos, no reino de Deus, é importante nós entendermos que nós fomos chamados, e se necessário for, nós vamos dar a vida uns pelos outros. É ajuda mútua, é o tema proposto para 2025, crescimento através da comunhão e do cuidado mútuo, ou seja, é um ajudando o outro, é um promovendo o outro, é um cooperando com o outro, é um corpo bem ajustado, bem equilibrado, bem edificado, é o corpo de Cristo, sabe, correspondendo às expectativas do reino de Deus. Amém? Amém? Se em algum momento você for fazer alguma coisa para prejudicar o seu próximo, não faça. Se em algum momento você for fazer alguma coisa contrário ao que você aprendeu na palavra do Senhor, mesmo que sendo injustiçado, não faça. Se você estiver sendo injustiçado, não queira aplicar uma justiça própria. A nossa justiça vem de Deus. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, nos falou: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Amém? Não desça o nível porque alguém lhe prejudicou. Não desça do lugar que você está porque alguém, sabe, não está lhe valorizando. Não, mas entenda que você é especial para Deus, que você é valoroso para o Senhor, que você é importante para Deus, e vamos dedicar a nossa vida uns aos outros. Amém, queridos? Se você vê alguém caindo no buraco, não fique do lado de cá olhando e falando assim: vai cair no buraco. Vai, que eu vou ver aqui agora. Já viu aquele pessoal que fica nas redes sociais, está ali com o celularzinho assim, ó, aquele ali, agora vai acabar, agora ele vai afundar, agora vai morrer, agora eu avisei que ia morrer, avisou nada. Está torcendo para o você já sabe acontecer. No reino de Deus não é isso. O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Amém? Diga assim: o amor de Deus está derramado no meu coração. Então é esse amor. O discípulo de Jesus é este, que se preocupa em promover o reino de Deus através do amor. Irmãos, um amor incondicional. A palavra grega para o amor ágape significa exatamente isso, amor desinteressado. Importante que os nossos próprios interesses estejam de lado, que o corpo de Cristo, que a igreja do Senhor seja promovida nos nossos relacionamentos. Se eu posso lhe ajudar, eu quero lhe ajudar. Se você pode orar por alguém, ore. Se você pode ajudar alguém, ajude. Num outro contexto, nós temos Isaías 41, versículo 6, trazendo para o contexto cristão. A
parafraseando, diz assim: um a outro ajudou, e ao seu companheiro disse o quê? Ser forte. Olha lá. Um a outro ajudou, e ao seu irmão disse o quê? Esforça-te. Há momentos que você só tem que dizer isso para aquele que está lhe cercando. Seja forte. Você vai vencer. Você vai conseguir. Eu quero ser um arrimo para você. Eu quero ser aqui. Você pode encostar aqui. Sabe, irmãos, é ajudar. Você já viu nas ruas que nós passamos? Em alguns lugares existem ali alguns profissionais liberais, algumas pessoas que têm aquela questão do circo presente, né, no sangue, estão ali jogando aquelas bolinhas, né, uma sucessivamente a outra, ou arco, né, lembra desse negócio? Aí um fica lá vestido de palhaço, outro vem, sobe nas costas do outro, é um querendo promover o outro, é um entendendo que um depende do outro. Nós, como igreja do Senhor, nós dependemos uns dos outros. Amém, amados? Amém? Quais são essas características, pastor? Quero ser seguidor de Jesus, então ande conforme a palavra de Deus. Quer ser um seguidor de Jesus? Então comprometa a sua vida com Jesus. Quer ser um seguidor de Jesus? Então viva uma vida, uma relação frutífera com Jesus. Quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus? Então tenha um amor sacrificial, incondicional pelo próximo. Você quer ser discípulo de Jesus? Então se decida a cumprir a grande comissão de Jesus. Amém? Amém? Qual é a grande comissão de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20? Qual é a grande comissão? Ide, vamos falar juntos? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está projetado aqui. Vamos ler juntos? Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O discípulo de Jesus, irmãos, isso aqui não é só para pastor, não. Isso aqui não é só para obreiro, não. É para o discípulo de Jesus. É para quem segue a Jesus. Então, ide fazer discípulos. Sabe, nós já falamos aqui nessa mensagem sobre isso. Torne o reino de Deus conhecido aonde quer que você vá. Amém? Amém? Quantos querem atender a comissão de Jesus? Então esse é um dos grandes mandamentos de Jesus, uma ordem de Jesus. Vamos anunciar o reino de Deus. Que Deus os abençoe nessa noite. Tem seguidor de Jesus aqui nessa noite? Tem discípulo de Jesus aqui? Tem aluno de Jesus aqui? Então fique de pé no seu lugar, nós queremos orar nesse instante. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Jesus escolheu aqueles homens e lhes disse: vocês serão pescadores de homens. Nessa noite, repito, não sei onde você estava, em que circunstância, que momento o Senhor foi lá e lhe chamou para fazer parte do seu reino. Mas o fato é que, como discípulos de Jesus, nós precisamos trazer essas características para as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar o Enozinho para fazer